Olha, gente, setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio. O assunto que já foi um tabu grande, aliás, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente por causa de uma coisinha chamada preconceito, que vem também aliado à falta de informação. Veja. O projeto existe desde 2016. De lá para cá, várias entidades se juntaram ao projeto. Atualmente são 30 organizações envolvidas no trabalho de prevenção a suicídios, entre governamentais e não governamentais. Segundo a coordenadora do Centro Operacional de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público, o acompanhamento dos casos, números, acontece durante todo o ano. É intensificado nos meses de setembro e janeiro. Nós aproveitamos para trabalhar o Setembro Amarelo de maneira mais enfática, mas não significa dizer que os outros meses nós não trabalhemos. Um outro mês também bastante interessante para se trabalhar é o janeiro, que a gente chama de janeiro branco, né, que é o mês branco. Então são datas alusivas que nós fazemos de uma maneira mais pragmática, mais determinada o nosso projeto. Os números mostram uma realidade que deve ser cada vez mais debatida, buscando a redução dos índices. Segundo o Centro de Valorização da Vida, a cada 45 minutos, o brasileiro tira a própria vida. Uma taxa de mortalidade superior, por exemplo, a muitos tipos de câncer. Ao todo, foram 90 mil casos registrados no ano de 2016. No Maranhão, cerca de 292 casos foram oficializados. De junho a agosto deste ano, foram registrados 10 casos só na grande ilha de São Luís. E na próxima quinta-feira, dia 6 de setembro, será inaugurada aqui em São Luís uma nova ferramenta na prevenção ao suicídio. É um posto do Núcleo de Apoio à Vida, que é coordenado pelo Corpo de Bombeiros. Se você ligar hoje para o número 188, que é uma parceria com o Ministério da Saúde, vai cair um desses postos, que pode ser que caia aqui em São Luís. Então, se você ligar para o número 188, alguns voluntários pelo Brasil e São Luís vai trazer agora. É legal, o CVV, né? O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização exatamente sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito dessa realidade. O tema desse ano, olha só, falar é a melhor solução. Então nós temos alguns convidados hoje aqui no programa para conversar a respeito do assunto. Eu quero começar apresentando para vocês aqui Raíssa Palhano, psicóloga. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, integra o Conselho Regional de Psicologia do Maranhão, trabalha inclusive no Centro de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente, no Ambulatório de Saúde Mental para Adultos. Lisiana está aqui também, Lisiana do Socorro dos Santos. E a gente vai já falar a respeito de um negócio muito legal, é o Disque Amor Infinito. Pronto, vamos já falar a respeito. E tem também aqui o meu querido Rui Cruz, que é diretor-geral do Nina Rodrigues e voluntário do Como Vai Você, posto de São Luís. Então, gente, sejam bem-vindos. O T é vinculado ao CVV também, né? Que é o Centro de Valorização da Vida. Então, obrigado pela presença aqui. Vamos falar a respeito desse assunto. Aliás, fazemos jus ao tema do ano, que é falar é a melhor solução. Há muito tempo, isso já foi tido, Raíssa, como algo que deveria ser colocado ali debaixo do tapete, debaixo da tampa da panela. Não se fala disso, porque tem aquele mito de que, se falar vai estimular, não sei o que lá. Não é bem assim, vamos quebrar esse mito aqui. Isso. É isso? Deixa eu só, posso... Não, o teu tá o meu já está aí, já fica à vontade. Então, acho que uma coisa importantíssima para a gente falar, que, na verdade, você poder dar espaço, agora eu acho que isso é um grande diferencial, você dá um espaço, e um espaço que as pessoas se sintam acolhidas, né, que elas possam falar sem julgamento, que aí os profissionais, as pessoas que engajam esses diversos movimentos, é muito importante ter isso claro, que elas tenham de fato esse espaço para falar da angústia, do sofrimento, porque quando você chega nesse nível de desespero, de pensar em tirar a própria vida, você está numa situação de sofrimento, de angústia imenso. E isso precisa ser colocado para fora. Porque quanto mais a pessoa vai guardando, quanto mais ela vai, deixando de falar, esse sofrimento se intensifica. Então, ter esse espaço de escuta qualificada, até para os encaminhamentos, para um tratamento, o que fazer, contando com uma equipe multiprofissional, né, precisa ter esse espaço. Eu tenho um dado, não sei se ainda é válido esse dado, mas eu separei algumas coisas aqui. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que em 90% dos casos é possível você, inclusive, evitar
Em 90%. Isso. Exatamente através desse caminho, é isso? Exatamente, porque o que acontece? As pessoas ficam com receio, esse é um grande mito, que falar sobre o suicídio vai incentivar as pessoas. Pelo contrário, quando você fala é uma forma de minimizar aquele sofrimento, aquela dor. Eu consigo falar, eu consigo pensar alternativas, né? Eu contar com uma equipe multiprofissional qualificada para esse atendimento. Então a gente vai evitar. Então, como as pessoas não falam, o problema ele vai, né, se prolongando. É bom a gente ter esses dados para as pessoas entenderem que é algo que pode ser prevenido. Pronto, Sim. 90% dos casos, a prevenção. Agora, é também tratado, Rui, como uma questão de saúde pública no Brasil. Um outro dado diz respeito a que a ocorrência é maior entre jovens, né? Entre jovens, inclusive atingindo muitos adolescentes. E diz respeito também aos números que 32 brasileiros, em média, por dia, recorrem a esse tipo de situação, recorrem ao suicídio. E seriam números, inclusive, maiores até do que alguns tipos de doenças que a gente tem como graves, como AIDS e como câncer, por exemplo. Ou seja, e a gente costuma muito tratar dessas coisas, dessas doenças, esquecendo, talvez, e aí, em função disso, é bom que a gente tenha o mês de setembro dedicado a isso, para a gente falar, exatamente, para a gente trazer à tona esses dados. Ou seja, você como diretor de uma instituição, de um hospital que cuida de pessoas que têm algum tipo de problema de distúrbio, que pode levar a isso também, saúde pública, né, Rui? Com certeza. E quando a gente fala em saúde pública, a gente também tem que relacionar que a saúde mental, a gente atrela a questão da doença mental, da loucura. E, na verdade, o caráter preventivo de cuidar do outro significa o quê? Trabalhar temas relacionados à saúde mental. Então, o caráter preventivo, que aí a gente coloca no mês de Setembro Amarelo, mas é decorrido todo ano, como foi dito pela promotora, a questão do Janeiro Branco, o 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, a luta antimanicomial, visa quebrar esse estigma sobre o medo de falar sobre o quê? Sobre sexualidade, orientação sexual, sobre a economia familiar, sobre a questão do uso abusivo de droga, sobre o isolamento social. Você mencionou de maneira muito salutar a questão do adolescente. Hoje em dia, nós estamos tendo pessoas que estão sendo envolvidas de comportamentos, assim, vamos dizer, tarefas através da mídia, através até da própria internet, onde coloca para a realização de tarefas. Essas tarefas correspondem a uma automutilação, por exemplo, como ocorreu referente à baleia azul, e hoje a gente também tem aquela parte das pessoas que estão convivendo com uma boneca, onde tem uma técnica que está sendo colocada para prender a respiração, sufocamento. Então isso expressa, de certa forma, a ausência do conversar, a ausência de uma escuta, que ela é qualificada, mas é uma escuta também que possa se dizer que possa aliviar o sentimento, aliviar a dor emocional, porque, entende-se, nenhuma pessoa que recorre ao suicídio, ela quer realmente morrer, ninguém quer morrer. Na verdade, ela quer aliviar essa dor. Uma vez eu conversando aqui com a Evelyn, eu acho que com a Evelyn Lindhomer, que sempre também está disponível aqui para a gente conversar a respeito de diversos assuntos, ela é fantástica no entendimento a respeito desse assunto, e ela falava o seguinte, quando eu falei que às vezes até aquele preconceito da pessoa, quer chamar a atenção, se joga logo, e ela disse uma coisa, disse, não, mas a pessoa quer chamar a atenção mesmo, ela quer dizer, olha, ei, eu estou sofrendo, eu estou com um problema aqui, me ajuda, pô, né? Então, socorro. Está pedindo socorro, está chamando a atenção mesmo. Aí você falou uma coisa interessante que é a questão, aliás, é o tema, né? Ser ouvido, né? Falar e ser ouvido. E aí, Lisiana, como é que é o preparo, por exemplo, para quem está do outro lado da linha e vai receber essa pessoa que quer desabafar, que quer conversar e está dentro daqueles 90% que nós vamos prevenir exatamente com serviços como o Disque Amor, Disque Amor Infinito. Vamos lá, por favor. Então, bom dia, eu sou voluntária nesse trabalho que é o Disque Amor Infinito. Me permita, Lisiana, é o seguinte, agora tu vais dividir o microfone com ela, que o dela está falhando, viu, Rui? Vamos lá. Pronto, bom dia. Eu sou voluntária num trabalho chamado Disque Amor Infinito, né? E como você me perguntou, o nome por si só já diz, Amor Infinito. Então, a gente tem um papel importante, e ele é voluntariado, que é uma doação. Os voluntários doam 2 horas do seu tempo para ouvir uma dificuldade de um outro, né, de um irmão nosso, né, que pode estar precisando,
talvez apenas de uma escuta amorosa, né? É um pouco diferente do que se propõe aqui o CVV, que chama de escuta qualificada, a gente chama de escuta amorosa. Então, é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há quase um ano, né? Ele é vinculado ao Pouso Obras Sociais, que é o antigo lar Pouso da Esperança. Ele não tem nenhuma... É um trabalho que tem como objetivo servir a sociedade, né? Não tem uma vinculação religiosa, mas a experiência que nós temos tido, em torno de 20 a 25 ligações por mês, é que as pessoas querem ser ouvidas, né? Então, hoje, com toda a evolução que a gente teve, né, tecnologia, a gente percebe que as pessoas, tanto adultas quanto adolescentes, elas estão envolvidas, de certo modo, no isolamento social, né? Então, por vezes, é necessário que do outro lado alguém possa ouvi-los de forma tranquila, de forma pacífica, sem ter que dar um conselho. Às vezes as pessoas não querem necessariamente ouvir um conselho, elas querem ser ouvidas. Só isso, sem julgamentos, né? Então, o trabalho que a gente desenvolve é com esse objetivo, e ele chama Amor Infinito porque ele realmente não tem fronteiras, ele foi uma ideia pensada nesse sentido, qualquer pessoa pode ligar, independente de sua religião, né, independente do seu credo, ela pode ligar, e ela vai ter um atendimento que começa de segunda a segunda, de 18 às 22 horas, né? A gente acredita que esse é um horário também onde as pessoas, por vezes, elas ficam um pouco isoladas ou têm alguma dificuldade para conversar com alguém, e esse trabalho está à disposição para ouvir a pessoa, assegurando o seu anonimato e também o anonimato do voluntário, porque não pode gerar também um vínculo com a pessoa, de modo que no dia seguinte ela vai querer ligar no mesmo horário para falar com a mesma pessoa. Então, a gente assegura esse anonimato das duas partes, né? De modo que a pessoa, ao precisar, que ela ligue novamente, mas que ela encontre numa outra pessoa, né, o reconstruir das suas autodefesas comportamentais, né? Porque a gente sabe que o suicídio ele já é resultado de várias outras questões, né, que a gente por vezes vai deixando para trás, ou porque não conversa, ou porque não tem a oportunidade de alguém para ouvir, né? E aí você chega no extremo, que é o ato do suicídio. Então, esse é um trabalho que ele também vem auxiliar, né, na prevenção, e que houve também várias situações. Então, a gente tem pessoas que ligam para relatar situações de solidão. E aí a gente vai ouvir essa pessoa, ou tem pessoas que ligam porque estão angustiadas com alguma situação. E às vezes ela quer ouvir uma mensagem de amor ou uma prece. Ou às vezes quer só ser ouvida mesmo. Ou por vezes tem gente que liga só para dizer boa noite, fica alguns minutos ali e desliga. Ela quer uma presença. Ela quer uma presença de alguém. Quer se sentir presente. E, Raíssa, tem uma coisa interessante, assim, às vezes as pessoas pensam o seguinte, e eu costumo dizer isso aqui no programa, como uma mensagem mesmo de abertura do programa, todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problema, ou de uma natureza ou de outra natureza, né? Mas alguns que têm uma vida abastada financeiramente, mora bem, tem um trabalho legal, tem uma esposa legal, tem uma família legal, ainda assim essa pessoa tem algum tipo de problema. Eu estou pontuando isso para dizer o seguinte, que é uma situação, é um problema que não afeta só uma determinada classe social, não afeta só quem mora em periferia, não afeta também pessoas que a gente olha de longe e diz assim, rapaz, a grama desse vizinho é bem verdinha. Não, mas tem os problemas. A pessoa afeta todo mundo, né, Raíssa? Sim, afeta todo mundo. E é o que eu costumo dizer, quando buscar ajuda também. Qualquer problema, qualquer situação que você não está dando conta sozinho e que você percebe que está prejudicando o teu dia a dia, está atrapalhando a tua vida, é o momento de pedir ajuda. Então, as ligações, elas são um momento inicial importante para eu me dar conta, né? Mas eu quero também deixar registrado, o papel do psicólogo é fundamental, porque vão ter questões que eu vou precisar trabalhar, que eu não estou sabendo lidar. Esse colocar para fora é um alívio, é um momento inicial importantíssimo. E ter pessoas preparadas, dispostas a acolher de um modo afetivo, mas nós temos também profissionais, e aí os diversos profissionais da área da saúde, e aí falo enquanto psicóloga também, a importância de ter um espaço da psicoterapia, do atendimento psicológico, para isso ser trabalhado.
Porque se isso também não for trabalhado, esse problema ele vai continuar. Perfeito. Rui, só para a gente poder ir para o intervalo comercial, amanhã tem um posto que você faz parte também como voluntário, é o Núcleo de Apoio à Vida, é isso? Isso, é o Núcleo de Apoio à Vida de São Luís, na Visluc, e nós estamos criando o posto do Como Vai Você aqui em São Luís, que na verdade vai funcionar 24 horas, recebendo ligações através do número 188. Existe um convênio entre o Ministério da Saúde e essa ligação é gratuita. E nós tivemos um período de capacitação promovido pela Secretaria de Estado de Saúde, que ocorreu lá no Nina Rodrigues, onde capacitamos 29 pessoas. Essas pessoas vão estar atendendo nesse posto que vai funcionar lá no Corpo de Bombeiro, que fica ao lado do Parque do Bom Menino. Eu vou para o intervalo comercial, mas eu vou deixar uma questão em aberto aqui para nós quatro, vamos dizer assim. Mas especialmente para a Lisiana, em relação na verdade é para todo mundo mesmo. Que é o seguinte, ó, questão de ouvir, quando a pessoa busca, Rui, busca um apoio externo, e ali eu digo externo em relação, por exemplo, a amigos, a família, ela busca de forma anônima, porque muitas vezes a gente, eu me incluo nisso, a gente, quanto sociedade, quanto família, não está nem preparado para ouvir, porque está cheio de preconceito, né? Por que as pessoas buscam, por que as pessoas precisam, por exemplo, do Disque Amor Infinito, ou do CVV, ou de um serviço como o 188, porque às vezes não se sentem confortáveis em conversar com um amigo, às vezes as pessoas querem um anonimato, às vezes a família não está preparada para ouvir. Lisiana. Então, essa é uma questão importante, fundamental, porque todos nós temos internamente os nossos valores, né? E aí a gente, por muitas vezes, julga o outro através daquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, né? Então, às vezes as pessoas elas se fecham e não querem contar suas dificuldades para o outro com medo do julgamento, né? Ao invés de ouvir um conselho, um auxílio, ela vai ouvir um julgamento. Então, o nosso trabalho, ele tem como objetivo ouvir e assegurar o anonimato das pessoas, de modo que ela se sinta tranquila para falar sobre qualquer assunto, sem a preocupação de que alguém vai fazer um julgamento, né? E então a gente vê de um modo positivo todos os voluntários estão muito abertos e já estão preparados para essa escuta, no sentido de que devem ouvir as pessoas. Esse é o ponto fundamental. Se ela precisar que a gente diga algo, ela vai pedir. Se ela não pedir, nosso papel é ouvi-los. Rui, a respeito do mesmo tema. Eu acredito que nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas elas se relacionam por objetos, né, através de meios de comunicações que impedem o relacionamento pessoal, o toque, o olhar no outro. A gente está mais distante, né? A gente está mais distante, mais perto, porque utiliza os meios de comunicação para apresentar uma vida que, de certa forma, nós não estamos tendo. Então, são fotos de pratos, são fotos de momentos que nós estamos vivendo, mas eles não expressam o real sentido da nossa vida. Então, não expressam a mudança de comportamento, não expressam cuidado pelo outro. Nós estamos automatizados ao perguntar se as pessoas estão bem, esperar receber uma resposta positiva. Caso contrário, é como se a pessoa fosse mal educada ou então não fosse uma pessoa de bem com a vida. Então, essa questão do sucesso e do limite de frustração nos coloca numa situação onde a gente, de certa forma, não sabe lidar com isso. Então, é oportuno que a gente possibilite, no caráter de prevenção de apoio emocional, a disponibilidade, tanto na questão de uma escuta qualificada, em saúde mental, em psicologia, ou numa escuta através de uma ligação, mas meios que a pessoa possa expressar seus sentimentos e buscar, claro, dentro da sua rotina, aquilo que a gente considera de qualidade de vida, que não é simplesmente a questão da saúde mental, como a questão do sofrimento psíquico, mas sim a mudança de todo um paradigma, o paradigma do trabalho, nas relações com o mundo, de maneira ecológica, com a prática de esportes, cultura e lazer. Ainda nesse assunto, por favor, Raíssa, o papel, nesse caso, do Estado, nesse aspecto também, de oferecer esse suporte que a família, que os amigos não têm condição de oferecer, e do papel profissional, que tu destacaste bem agora há pouco. Isso. Então, o quanto é importante a gente ter esses espaços, é o que a gente chama hoje da nossa rede de atenção psicossocial. Existe hoje a rede de atenção psicossocial, que é a RAPS,
né, o que a gente observa é que ainda são insuficientes esses espaços, né, ambulatoriais, esses espaços dos CAPs também, né, quando se trata também de outros transtornos mentais. Muitas vezes tem transtornos mentais associados para essa questão, né, da depressão, como a depressão, por exemplo, que muitas vezes acaba contribuindo, colaborando, né, para uma tentativa de suicídio. Então a gente também precisa desses espaços de saúde, para a gente investir na prevenção e nos casos quando a doença já está instalada ou toda essa complexidade que é o fenômeno do suicídio, a gente que tenha também profissionais capacitados, qualificados para dar conta da demanda. Uma última questão para a gente encerrar aqui, diz respeito àquela pessoa que tem a personalidade o tempo todo dada, a pessoa forte, que ajuda todo mundo e que está sorrindo e de repente se vê que a pessoa cometeu um suicídio, aí todo mundo diz assim, pô, mas fulano nunca deu demonstração nenhuma, todo o tempo sorrindo, todo o tempo alegre, Raíssa. Eu atendo muitos casos assim, né? Tem muitas pessoas que é o que a gente chama essa personalidade doadora, são pessoas que estão muito voltadas sempre para o outro, né? Vão absorvendo os problemas dos outros, às vezes é aquela mãe que quer cuidar de todos os filhos, cuidar da vida deles, o que está acontecendo, os problemas, e muitas vezes vai trazendo esses problemas para si mesmo e não entra em contato com suas questões, às vezes está passando por outras situações, né, dificuldades que ela vai deixando de lado, e aí depois vem uma sobrecarga, porque isso é o típico caso de uma pessoa que vai se sobrecarregar emocionalmente, isso pode comprometer também o físico, ter repercussões, né, corporais, enfim. Perfeito. Eu tenho 1 minuto e meio, vou dar 30 segundos para cada um para a gente poder fazer as considerações. Por favor, Lidiana. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né, da gente conversar um pouco sobre essas questões que são importantes, principalmente no momento que a gente vive, né, com tantas pressões, né, para ser feliz, para ter sucesso, para tudo, e por vezes a gente esquece, né, as pessoas esquecem de si mesmo na busca, na correria por essas coisas. E reforçar que o trabalho do Disque Amor Infinito está à disposição, qualquer pessoa pode ligar, e o número é o 3225-8600, disponível de 18 às 22 horas de segunda a segunda. Então... 3225-8600. Isso. Okay. Rui, contigo, Rui. Eu queria agradecer a oportunidade, mas convidar as pessoas que desejam fazer um trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário não é específico para os profissionais da saúde mental ou então pessoas que têm um certo nível técnico ou superior. Eu queria convidar a sociedade para que pudesse participar desse trabalho tão importante para a mudança de casos, de um apoio emocional que nós precisamos para prevenir o suicídio. Então, eu convido a sociedade para que participe amanhã, no dia 6, às 7 horas da noite, lá no Corpo de Bombeiro, para a inauguração do CVV, mas eu também coloco à disposição para que entre no site do CVV e possa falar de uma maneira diferente, através de palestras, de prevenção, mas trabalhar de maneira voluntária, que é o curso que nós vamos promover junto com a Secretaria de Estado de Saúde e Corpo de Bombeiro no mês de novembro. Okay. Então eu vim aqui convidá-los a participar desse movimento, dessa corrente do bem. cvv.org.br, é isso. cvv.org.br. Raíssa. Tá, e só para finalizar, eu queria deixar um recado, na verdade, para os professores, para outros locais, né, nas empresas, outros espaços, além do espaço da saúde, que a gente já discute isso, né, a importância da gente pensar em trabalhos, né, na verdade, pensar em trabalhos que a gente possa valorizar a vida, que a gente possa falar sobre saúde, a valorização da pessoa, investir na autoestima, na autoimagem, nos talentos, nas competências. Que a gente possa olhar para isso, como forma de prevenção. Gente, eu queria ter mais tempo para a gente falar a respeito disso, mas o programa tem que seguir. Agradeço imensamente a presença da Raíssa, a presença do Rui, a presença da Lisiana. E contem com o programa sempre. Quando tiver alguma coisa que vocês queiram tratar desse tema, desse assunto, que for algum evento, alguma coisa, contem aqui com o programa, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Gisael. Oi, obrigadão. Lisiana, parabéns pelo trabalho lá, tá bom?